Boa noite, pessoal. Raquel, banda, é prazer ter vocês aqui com a gente, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo ali um pouco antes e dele brincou que ele tinha comprado uma coca e que a gente podia tomar se a gente quisesse, porque lá no céu vai ser todo mundo o corpo de Cristo, né? Eu acredito que aqui na Terra a gente já é. Eu acho que é muito bom ver gente de lugares diferentes, de denominações diferentes também, porque no fundo é todo mundo servo de Jesus, né? Muito bem, eu estava pensando esses tempos aí como que a gente vive numa sociedade onde a mídia, todo mundo incentiva desde quando você é pequeno a buscar a felicidade, a buscar o prazer, né? E não é à toa que agora a gente está tendo essa onda de liberalismo, onde todo mundo pode dizer o que pensa, expressar da forma que pensa. E todo mundo também evita muitas coisas que não lhe agradam, né? A gente tem uma facilidade muito grande de, assim que as coisas começam a ficar ruins em relacionamentos, por exemplo, de a gente pular fora, de a gente procurar algo que imediatamente já nos dê um retorno maior, né? Uma felicidade maior. E a gente já não fala mais de disciplina, não fala mais de valores, a gente fala só de liberdade. E ao mesmo tempo onde está surgindo toda essa liberdade, essa busca por felicidade, por prazer, a gente também vê as pessoas cada vez mais distantes. A gente brinca que o celular separa quem está perto e une quem está longe, né? Eu vejo que, na verdade, as pessoas longe ou perto são cada vez mais desunidas e aquele egocentrismo, né? Cada um só pensa no próprio umbigo e isso significa na prática que as palavras de Maquiavel, né? De os fins justificam os meios, são cada vez mais verdade. O que importa é você estar alcançando uma posição próspera no mercado de trabalho, uma vida financeira estável, amigos que socialmente te tragam algum status. Isso tudo é o que parece importar hoje em dia, né? Só a gente vê o nível das nossas novelas, do nosso entretenimento, de tudo isso é tudo muito baixo, é tudo muito volátil, muito promíscuo e não é fácil viver nesse mundo. E não só como cristão, mas as pessoas sentem dificuldade porque só se fala de prazer, só se fala do imediato, só se fala de si mesmo. Só que a gente vive num mundo onde há muita dor. A gente vive num mundo onde há muita gente passando por muita dificuldade. É só a gente pensar em quantas pessoas vivem em realidades muito diferentes das nossas, né? A gente reclama muito do nosso Brasil, mas na verdade a vida que a gente tem é a vida dos sonhos para milhões e milhões e milhões de pessoas. Talvez não seja aquele sonho americano que a gente vê em filme, mas no ano passado, uma amiga minha lá da faculdade, ela teve a oportunidade de trabalhar num projeto social de acolhimento de refugiados, né? Então, lá refugiados dos conflitos do Oriente Médio, eles eram acolhidos e era ensinado para eles o português, eram oferecidos cursos técnicos, né, profissionalizantes, e essas pessoas podiam tentar começar uma vida nova aqui. E uma dessas meninas, ela compartilhou com a minha amiga o que era para ela um dia feliz. Um dia feliz era um dia onde ela conseguia sair de casa, encontrar o que comer, o que beber, e onde toda a família dela voltava com saúde física, sem levar um tiro, sem sofrer uma explosão, sabe? A segurança de poder retornar e ver sua família era o que fazia um dia feliz. E a gente, às vezes, quando não tem um entretenimento muito específico, quando não tem algo extraordinário acontecendo na nossa vida, a gente não consegue valorizar isso, mas essa é a exceção. O mundo onde a gente vive, o mundo corrompido pelo pecado, ele é um mundo onde a dor é maior que a felicidade. O problema é que a gente não está preparado para lidar com a dor, porque desde cedo eles ensinam a gente a ser feliz. E nessa hora tem muita gente
Mas ninguém ensina a gente a lidar com a dor. E pior, quando a gente precisa lidar com a dor, a gente geralmente não encontra pessoas para lidar com ela junto. Porque, como eu falei, elas estão voltando todas as atenções para o próprio umbigo. Então a gente tem que improvisar uma saída para a dor sozinho e muitas vezes a gente se perde. Não é à toa que, cara, essa é a geração da depressão. Não ouvia falar de depressão como houve agora. Diagnósticos, está tudo aumentando. E por quê? Porque é uma geração que não está preparada para lidar com a dor. E hoje o que eu quero pensar com vocês é como que a gente, como cristãos, dentro dessa sociedade, a gente pode se preparar para lidar com a dor que vai vir um dia. É possível que, pela graça de Deus, vocês estejam passando por um ótimo momento na vida. E que essa palavra talvez não faça muito sentido para você, mas é importante a gente saber que a dor vai chegar um dia. Talvez a gente não tenha tido que lidar com a dor da morte de um amigo, de um parente amado, ou com a dor de uma incerteza financeira, ou com a dor de uma traição, de um amigo, de uma frustração. Mas a gente vai ter que lidar e eu acho que esse é o momento, né, preventivo de a gente começar a pensar como que a gente vai lidar com isso quando isso de fato acontecer com a gente. Tem um trecho de um livro aqui chamado A Dádiva da Dor. Ele é do Philip Yancey e do Paul Brand. E eu vou ler um trechinho, ele é um pouco longo. Então tente não se distrair, porque eu acho que vale bastante a pena o que está escrito aqui. Tânia era uma paciente de 4 anos, olhos negros e vivos, cabelos encaracolados e um sorriso brejeiro. Eu a examinei no Hospital Nacional de Lepra em Carville, Louisiana, onde a mãe a levara para um exame. Uma nuvem de tensão pairava no ar entre a menininha e a mãe, mas notei que Tânia parecia misteriosamente corajosa. Sentada na beira da mesa acolchoada, observava impassível enquanto eu removia de seus pés bandagens sujas de sangue. Ao examinar o tornozelo esquerdo, inchado, descobri que o pé girava livremente, sinal de um tornozelo completamente deslocado. Estremeci com um movimento pouco natural, mas Tânia não se abalou. Continuei a remover as faixas. Você tem certeza que quer que essas feridas sarem, mocinha? Perguntei, tentando aliviar a atmosfera da sala. Poderia até voltar a usar sapatos? Tânia riu e achei estranho que ela não tivesse se encolhido ou choramingado quando retirei os curativos junto à pele. A menina olhou ao redor da sala com um ar de leve aborrecimento. Quando removi a última bandagem, encontrei feridas muito inflamadas na sola dos 2 pés. Toquei de leves ferimentos com uma sonda, olhando o rosto de Tânia para ver se mostrava alguma reação. Nenhuma. A sonda penetrou facilmente no tecido macio, necrosado, e pude até vislumbrar a brancura do osso. Mesmo assim, não houve qualquer reação de Tânia. Enquanto pensava nos ferimentos da garotinha, a mãe contou-me a história dela. Abre aspas para a mãe daí. Tânia parecia bem quando pequena. Uma menina um tanto ativa, mas perfeitamente normal. Jamais esquecerei a primeira vez que percebi que ela tinha um problema sério. Tânia estava com 17 ou 18 meses. Eu geralmente a mantinha no mesmo aposento comigo, mas naquele dia a deixei sozinha no cercadinho enquanto fui atender o telefone. Ela permaneceu quieta, decidi então preparar o jantar. Eu podia ouvi-la rindo e cantarolando. Sorri imaginando qual seria a nova travessura que tinha arranjado. Alguns minutos depois, entrei no quarto de Tânia e encontrei-a sentada no chão do cercadinho, pintando espirais vermelhas no lençol branco. Não entendi a situação no momento, mas quando me aproximei tive de gritar. Foi horrível. A ponta do dedo de Tânia estava machucada e sangrando, e ela usava o seu próprio sangue para fazer aqueles desenhos no lençol. Gritei, Tânia, o que está acontecendo? Ela riu para mim, e foi então que vi as manchas de sangue em seus dentes. Ela mordera a ponta do dedo e estava brincando com o sangue. Nos meses que se seguiram, a mãe de Tânia contou-me que ela e o marido tentaram em vão convencer a filha que os dedos não eram para ser mordidos. A criança ria das surras e outras ameaças físicas, e de fato parecia imune a qualquer castigo. Para conseguir o que queria, bastava levantar o dedo até a boca e fazer de conta que ia mordê-lo.
Os pais capitulavam na mesma hora. O horror dos pais transformou-se em desespero à medida que as feridas misteriosas apareciam em um após o outro dedo de Tânia. Ele continua o relato e depois ele vai contar de uma vez que a menina pisou em taxinhas e ela ficou 3 dias andando com as taxinhas no pé. E quando a mãe viu, essas taxinhas, o pé já estava totalmente infeccionado e estava uma situação bastante complicada. Eu vou pular uma parte e finalizar o relato. 7 anos depois, recebi um telefonema da mãe de Tânia. A menina, agora com 12 anos, estava vivendo uma existência patética numa instituição. Ela tivera de amputar as 2 pernas por recusar-se a usar sapatos adequados ou a mudar o peso de uma perna para outra quando estava de pé, porque não sentia qualquer desconforto e colocava uma pressão intolerável sobre as juntas. Perdera também a maioria dos dedos. Seus cotovelos se deslocavam constantemente. Sofria os efeitos da infecção crônica por causa das feridas nas mãos e nos tocos amputados. Sua língua estava dilacerada e cheia de cicatrizes devido ao hábito nervoso de mastigá-la. Um monstro, o pai a chamara. Tânia não era um monstro, apenas um exemplo extremo, na verdade uma metáfora humana da vida sem dor. Essa passagem acho incrível, assim, de a gente pensar como a dor é importante para a gente. A dor que é tão rejeitada pela sociedade, colocado como algo que deve ser evitado a qualquer preço, mas que na verdade cumpre uma função muito importante na nossa vida. Aqui a gente teve um exemplo físico da função biológica da dor, que é a autopreservação. Ao sentir um desconforto dos sentidos, nosso cérebro ele manda um recado: ei, peraí, tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, esse aviso do cérebro, ele dá a oportunidade do corpo modificar o que está acontecendo à sua volta, né? Dele perceber melhor o ambiente e se afastar do perigo. E eu acho que a dor ela tem uma função espiritual muito parecida para a gente. Porque a dor ela faz a gente parar o que a gente está fazendo, receber esse alerta e a gente mudar algumas atitudes. A gente tem que começar a refletir um pouco sobre a nossa vida. Quando a gente se confronta com a dor, a gente vai pensar na nossa esperança, a gente vai pensar na morte, dos nossos queridos, a gente vai pensar no sentido de tudo isso. A gente vai pensar nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos pessoais. A gente vai pensar em como anda o nosso caráter, em qual que é o legado que a gente vai estar deixando para as pessoas que a gente ama. Toda essa reflexão, ela parece que ela está ligada com a dor, porque pessoas felizes, elas raramente param para pensar nas suas atitudes e para melhorar. É um pouco daquela filosofia do time que está ganhando a gente não muda. Porque minha vida anda tudo bem, por que eu vou perder tempo, sabe, me entristecendo, pensando em problemas que eu posso nem ter? Por que eu vou me importar com isso? Parece que não faz sentido. A gente começa a viver a nossa rotina como um robô e quando a gente se depara, as coisas mudaram e a gente já não está tão feliz e a gente já poderia ter mudado algumas coisas no nosso caráter, nas nossas atitudes, se a gente tivesse refletido. Mas a gente não faz isso. Parece que os conselhos de pai, eles nunca são suficientes para a gente. A gente sempre tem que fazer algumas coisas por nós mesmos para aprender. E a dor, ela cumpre essa função. E quando a gente pensa em cristianismo, eu acho que a Europa é uma grande prova disso, né? Porque é o continente mais rico. É o continente mais independente dos outros, o centro da cultura, da civilização, de onde toda a expansão do Ocidente começou. E essas pessoas, elas se sentem tão cheias de si que elas não param para pensar que talvez elas precisem de Deus. Porque até agora está dando tão certo a vida delas
que elas nunca precisaram parar para pensar que pode existir algo depois dessa vida. E nesse momento eu dou graças a Deus porque a gente não mora lá e porque a gente mora aqui, a gente tem problemas reais que devem ser consertados na medida do possível, mas a gente conheceu esse Deus um dia. E eu vejo que essas coisas estão muito ligadas. Eclesiastes 7, 2-4 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam em seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. O próprio Jesus falou isso, né? Onde há dor, há uma possibilidade de mudança e de aperfeiçoamento. Há uma possibilidade de fazer uma conversão, utilizando do verdadeiro sentido da palavra, né? De estar indo para um lugar e fazer uma conversão, fazer uma volta, né? E andar 180 graus, sentido contrário. E onde há felicidade sem reflexão, há só uma inevitável dor, que vai vir em algum momento, sem que a pessoa esteja preparada. Então o que eu tentei nesse momento fazer é mostrar para vocês que a dor ela tem uma função boa. E que se nós fizermos o uso certo disso, a gente pode ser muito beneficiado. E as dores elas podem ocorrer de vários motivos. O primeiro é uma consequência do pecado. Nós vivemos numa sociedade de porcos e espinhos, e quanto mais a gente se aproxima do outro, mais o espinho do outro entra na gente, mais a gente se frustra com pessoas, mais os atos das outras pessoas fazem a gente sofrer, e erros que a gente comete no meio do caminho, né? Por exemplo, um adultério, uma infidelidade de um casal, isso é um erro humano, vai causar uma dor gigante numa pessoa, porque nós somos falhos. O nosso pecado, a nossa maneira errônea de agir como humanos, ela é uma fonte de dor. Além disso, também existem as dificuldades naturais da vida, né? João 16, 33, Jesus diz assim: neste mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essas aflições que Jesus está falando ali, são tragédias. É a morte, é a injustiça, são necessidades biológicas não atendidas, fome, sede, solidão. São aflições que a gente vai se deparar naturalmente com a vida. É assim que esse mundo, pautado por regras físicas, esse mundo que jaz o maligno, esse mundo com pecado funciona. No céu vai ser diferente, mas aqui é assim que as coisas funcionam. E a gente não está fora disso por ser filho de Deus. E a terceira possibilidade de dor são provações. Tiago 1, de 2-4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Também não quero encarar de uma maneira muito espiritualizada, de achar que tudo o que acontece com a gente, uma vez que a gente se torna cristão, é prova de Deus. Não, existem outras duas fontes das coisas que acontecem. Coisas acontecem por causa das nossas ações, outras que acontecem porque a gente está nesse mundo. Mas tem coisas também que são momentos onde a gente pode provar a nossa fé para Deus. Eu me lembro de um tempo atrás, o pastor Janildo veio falar aqui, e ele era um domingo, tinha sido muito feio, assim. Aquele chuvisquinho de Curitiba, típico. E ele falou: graças a Deus pelos dias feios. Porque os dias feios fazem os dias lindos parecerem ainda mais lindos, né? E ele vai falar um pouco disso, de como a dor, esses momentos onde há dificuldades na nossa vida,
são bons. E ele terminou aquela palavra dele com um sonho que ele tinha tido no dia anterior, em que ele estava em Jerusalém, num ônibus de uma excursão, indo naqueles caminhos onde há um precipício do lado, né? E de repente vê aquela galera do Estado Islâmico tacando bomba na direção contrária. Ele pensou, meu Deus, não tem como fazer a volta, a gente vai morrer. E do nada o motorista daquele ônibus começa a dirigir de ré, loucamente assim, tipo num filme. E daí ele olha para frente tentando ver quem que é esse motorista, e pelo espelho do motorista ali ele consegue ver a face de Jesus. E era Jesus que estava dirigindo o ônibus. E apesar das provações, ele estava no controle de tudo. E glória a Deus por isso. Essa é uma verdade que nos dá muita paz, dá muita tranquilidade. Existe um autor da psicologia chamado Vygotsky, ele é um autor russo, e entre as muitas coisas que ele se deparou para falar, ele trata um pouco de como acontece o desenvolvimento do psiquismo, da mente da criança. Porque a criança, quando ela nasce, ela não... Parece que não tem aquilo que define a gente como humanos. Parece que isso vai se desenvolvendo, e ele fala como que a linguagem, como que a memória, a atenção, todas essas funções superiores que nos definem como homens, elas vão se desenvolvendo. E é muito interessante ver no pensamento dele que vão se acumulando mudanças quantitativas, né? Aos poucos ela vai aprendendo mais palavras e tudo mais, mas é no momento onde essa criança não se reconhece mais, até aquele momento, que ocorrem os grandes saltos no desenvolvimento dela. É quando as palavras que a criança tem no vocabulário são insuficientes para se comunicar como ela quer com o adulto, que ocorre uma mudança muito interessante na mente da criança, e ela começa a formar frases, e ela começa a ir além do que ela era capaz. Mas tudo isso porque ocorreram momentos de crise, ocorreram momentos onde ela precisou dar um passo a mais, e isso até quando a criança vai andar, né? Então eu posso até ver daqui a um ano, né, a Valentina lá, tentando dar os seus primeiros passos, e ela vai ser muito ruim nisso, porque ela nunca tentou, e ela vai cair. E daí a Thor vai olhar, tadinha, o neto vai falar, deixa que ela vai levantar sozinha. E o neto está muito certo, porque se a criança não levantar e se fizerem tudo por ela, ela nunca vai conseguir dar esses passos por ela mesma. Pode parecer algo fora do que eu estava falando até agora, mas não é. São nesses momentos de crise, onde a gente cai, onde a gente não se sente mais parte, onde aquilo que a gente tem não é mais suficiente, onde algo incomoda a gente e tira a nossa felicidade, que a gente tem os maiores crescimentos na nossa vida. E esses momentos de viragem, eles ocorrem com o modo que a gente encara a dor, com o modo que a gente encara a dificuldade. A gente pode ser mais um na estatística de depressão, ou a gente pode, algum tempo depois, dar um testemunho de que foi naquele momento que eu tomei um novo rumo para a minha vida. E que, olhando para trás, eu não tiraria esse momento por nada. Só que isso passa muito por uma decisão nossa. O modo como a gente vê a dor. E falando em criança, né, usando essa metáfora, quando eu separei isso aqui, eu achei que teriam mais crianças aqui, mais grávidas, mas elas faltaram hoje, né? E Paulo, ele fala sobre, aos Coríntios, que ele queria dar alimento sólido para eles, mas ele só pôde dar alimento líquido, ele só pôde dar leite porque eles não estavam prontos. Eu não quero ser encontrado quando Cristo voltar como alguém que está tomando leite, que é uma criança espiritual. Eu quero aproveitar esses momentos de dor para ir além, para amadurecer, para desenvolver um pouquinho mais do caráter de Cristo, para parecer um pouquinho mais como Ele. E é bom eu poder dar esse testemunho também.
Essa palavra que eu ia dar, ela está pronta há 5 meses. No momento que eu ia dar essa palavra, eu não entendia direito porque eu estava dando isso. Eu achei legal o livro, eu li esse tema e eu não sabia o que eu estava falando. Porque eu nunca precisei em algum momento me confrontar com a dor. Eu nunca precisei me confrontar com tomar uma atitude diante de adversidades, porque a minha vida era perfeita. Porque eu estava vivendo feliz e sem refletir em algumas coisas. Eu estava sendo essa pessoa que eu orientei vocês a não ser. E aí aconteceu algo que para mim foi marcante, que foi o término do meu namoro. Você está pensando, cara, tem tanta gente morrendo aí, você falar, para mim era algo importante. Eu tinha muitas projeções naquilo. Aquilo era algo que me movia, que me dava felicidade. De repente, tudo aquilo é tirado de mim e eu senti pela primeira vez a dor na minha vida. E foi uma dor bastante intensa para mim. Só que naquele momento, eu não entendia o que essa dor significava. No dia seguinte, falei com o Davi, Davi, eu não sei o que fazer. Ele falou, aproveita essa dor. Ele falou, vive esse luto, cara. E ele falou para mim o que eu estou falando para vocês hoje. De que maneira que isso me foi útil? 5 meses depois, eu tenho a certeza de que Jesus tem um chamado muito grande para a minha vida. É um chamado missionário, não sei em que perspectiva. Às vezes é para ser missionário aqui, às vezes é para ser missionário lá fora. E isso não é revelado ainda, porque Deus tem o tempo dele. Mas esse é um chamado que eu estava negligenciando e eu tinha planejado a minha vida humana ao lado de uma pessoa onde tudo parecia perfeito. Mas não era isso que Deus queria para a minha vida. E eu podia agora não ter entendido esse chamado de Deus se eu não tivesse aproveitado essa dor e usado essa dor para crescer. Quando a gente lê Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente pode não entender a complexidade daquilo. A gente está falando de um capítulo onde Deus está falando da predestinação, daquelas pessoas que Ele escolheu para cumprir um propósito específico na vida. E se você não cumprir esse propósito, lembre de uma coisa, Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um reino e Ele te dá a oportunidade de fazer parte disso. Saia do egocentrismo, saia do teu umbigo e pense em Deus. Ele te dá a oportunidade maravilhosa de cumprir uma parte, um papel importante nessa obra. Romanos 8:28. Ele coloca momentos críticos na nossa vida para mudar o nosso caráter, para nos revelar coisas que a gente não pararia para pensar se isso não tivesse acontecido. Eu estaria cada vez mais perto agora de tomar um rumo para a minha vida que não era o rumo onde eu seria mais útil no reino, que não era com a pessoa a quem Deus queria que eu tivesse junto no reino, servindo para a obra dele. E tudo isso é maravilhoso de ver. Hoje em dia, eu não tiraria meu relacionamento passado e eu não tiraria aquele término da minha vida por nada, porque aquilo me fez crescer, aquilo me fez amadurecer, aquilo me tornou mais homem. Só que o meu exemplo é muito bobo se a gente comparar, por exemplo, com o exemplo de Jó. Cara, esse homem sofreu, entendeu? Esse cara sofreu. Quem quiser abrir em Jó aí, fique à vontade. Jó capítulo 1. Porque se não abrir a Bíblia... Jó capítulo 1. É interessante você ver Jó como se fosse uma peça, né? Porque é uma história que em alguns momentos parece uma peça, né? A gente vê lá Satanás se apresentando na presença de Deus e falando: esse Jó aí ele não é crente verdadeiro, ele não acredita em você de verdade, ele só acredita em você porque você dá um monte de coisa para ele. É o cara mais rico que existe. O cara tem 7 filhos e 3 filhas. Numa época, a história se passa no contexto dos patriarcas,
aonde a sua herança são os seus filhos, você vive, o seu nome vive através dos seus filhos. Essa é a maior herança que um homem podia ter na época. Ainda 7 filhos homens. E há algo muito interessante que Deus quer ensinar para a gente aqui. A partir do capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia Deus e procurava não fazer nada do que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Também tinha um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Não é um homem qualquer que a gente está falando. E Jó ele tinha um caráter muito interessante, porque apesar de ter tudo isso, Jó ia lá e oferecia sacrifícios a Deus pelos filhos dele, caso os filhos dele tivessem feito algo contra o Senhor. E mesmo assim, apesar de ser um homem justo, como a gente viu aqui, grande desgraça acontece tudo num dia. E vem um empregado dele, um escravo dele, falando: Jó, aconteceu que a gente estava lá no campo e vieram uns caras aí, roubaram todos os seus bois e mataram todos os seus escravos, só eu fiquei para contar a história. E no momento que esse escravo está falando ainda, chega um outro escravo e fala: a gente estava ali nos campos, de repente vieram raios e mataram todos os seus cabritos e todos os seus escravos. E daí esse cara está falando ainda e vem um outro cara e fala: Jó, vieram uns caras lá do Oriente e roubaram todos os seus animais, os seus camelos e saíram e mataram todos, só eu sobrei para contar a história. E ele pensa nessa hora: cara, eu perdi tudo que eu tinha, toda a minha riqueza, mas não, chega mais um ainda e fala: os seus filhos, todos os seus filhos estavam num banquete na casa de um deles e bateu um vento muito forte vindo do deserto e aquela casa desabou e todos morreram. Nesse momento Jó fica de joelho, rasga suas vestes e fala: bendito seja o nome do Senhor. E nos capítulos seguintes a gente vê esse homem sofrendo um sentimento intenso, uma dor intensa, mas preciso achar o versículo aqui. Bem, está em algum lugar aí. Jó fala, quem escreveu o livro de Jó fala: mas em tudo isso, acho que eu sei onde está. 22, isso. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Como é incrível um homem que perde tudo num dia só. Ele acordou sendo o cara mais rico do Oriente, com toda a herança, com toda aquela promessa vinda de Deus, sendo um homem justo, e ele foi dormir sem nada. E ele não pecou, ele não falou nada contra Deus. E daí, bem, Deus lá volta àquela cena teatral, né? Deus falando com Satanás: e o Satanás? Ó, esse meu servo aí, ó, continua fiel a mim. Satanás falou: é fácil, né? Perdeu tudo que tinha, mas ele está ali bonitão, saudável. Então Deus dá permissão para ele ferir a Jó. Só não podia tirar a dor. E ele começa a sofrer de feridas na pele. E da cabeça aos pés aquilo cobre, causando grande sofrimento. Algumas traduções trazem como úlceras. Eu não consigo imaginar o tanto de dor que isso causa. Mas Jó continua fiel e de repente a esposa dele fala: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó não. Por que Jó não faz isso? Porque Jó entende que isso vem de Deus e que há alguma lição que Deus quer ensinar. Nisso vem alguns amigos de Jó. E olha, graças a Deus por não serem os meus amigos, porque os caras só falam besteira por 30 capítulos. Então um vai lá e quer falar: pô Jó, isso aí tá porque você tá em pecado, cara. Você se acha todo justo, mas você é muito ruim. Já fala: cara, eu sei que eu sou pecador. No capítulo 9, versículo 2, ele vai deixar isso bem claro. Eu sei que eu sou pecador, mas não é por isso que Deus está fazendo isso. Eu andava justo, eu tentava fazer tudo aquilo que agrada a Deus, mas mesmo assim veio um sofrimento enorme. E daí o outro fala: Jó, você é mentiroso.
Nosso Deus é justo, você não é. E eles começam um debate tentando achar o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu vou te dizer, na dor a gente não acha o porquê. Alguém me explica o porquê de uma menina de 12 anos que faz um evangelismo, faz um trabalho com a comunidade, uma menina pura, sofrer um acidente de carro e morrer? Por quê? Eu já falei disso, a gente está no mundo com leis físicas, onde a gente está sujeito a isso. Isso vai acontecer com todos nós. Não tem porquê. A sabedoria humana não dá conta de dizer porquê. E mais, Deus ele é soberano. Jó 41, versículo 11, Deus está respondendo tudo aquilo que Jó e os seus amigos falaram. Deus falou, agora que vocês falaram, vocês me escutem. Ele fala assim, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Deus ele criou a gente, ele não deve prestar contas a nós. Ele é o nosso Criador, nós somos criatura. Deus ele também é incompreensível. Por que esse Deus escolhe um cara gago, Moisés, para tirar o povo do Egito? Não faz sentido. Jó 36, 26, o autor de Jó está falando como Deus é grande, ele ultrapassa o nosso entendimento e não há como calcular os anos da sua existência. Deus não deve nem explicação e nem compensação. A gente não tem o direito de dialogar e de barganhar com Deus. Tudo é dele. Tudo é dele. E ele dá a medida que ele quiser, para quem ele quiser, no tempo que ele quiser. E o quanto antes a gente entender essa verdade, mais feliz a gente vai ser. E agora, entenda essa verdade aos olhos de Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele está dirigindo de ré o ônibus da nossa vida. E isso é uma verdade incrível, maravilhosa. No final do livro, né, no capítulo 42, um dos capítulos mais lindos, né, ao desfecho da história, onde Jó ele teve praticamente tudo em dobro. E ele teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. E mais importante do que qualquer ganho material, no capítulo 42, no versículo 5, eu peço que você abra lá. Jó 42, versículo 5, ele diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Não é o mesmo homem que está ali. Não é o mesmo homem que está ali. E para finalizar essa reflexão, eu quero pensar com você o seguinte: ao contrário do que essa sociedade do prazer, essa sociedade da individualidade, da felicidade, ela prega, a gente sabe por que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer a vontade de um Deus que é soberano, um Deus que é grandioso e um Deus que é o nosso Criador, a quem nós devemos muito. Nós não somos o centro do mundo. O mundo não gira ao nosso redor. A nossa vida, ela vai além de uma existência miserável de nascer, ir para a escola, ir para a faculdade, arrumar um trabalho, estabelecer uma família, criar os seus filhos, mesmo que na paz do Senhor, e morrer. Vai além. Se a gente não tivesse um propósito a cumprir aqui, por que a gente, cristãos, a gente ainda está sofrendo aqui nesse mundo se a gente tem um mundo perfeito esperando a gente? É porque tem algo a ser feito. Paulo, ele fala, eu quero tanto ir, eu quero tanto ver esse céu que me aguarda, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que estar aqui sofrendo com vocês, porque eu tenho coisas a ensinar para vocês. Paulo, ele entendeu esse sofrimento, ele entendeu que é preciso viver essa parcela ínfima, que na verdade é nada. Se você dividir qualquer número pelo infinito, pela eternidade, o resultado vai ser 0.
Vale a pena um 0 instante de sofrimento frente a uma eternidade de glória. Deus ensina muito através do sofrimento para a gente. Nós temos um propósito, e eu lembro que eu falei isso algum tempo atrás aqui, né? Um sentido, um propósito, e a dor ela nos aproxima desse propósito, ela nos bota no trilho e os caminhos de Cristo, levar o seu amor para as pessoas que ainda não conhecem esse amor. Essas pessoas que ainda estão procurando como enfrentar a dor, aonde achar esperança, a gente tem isso. Então toda dor, como o Davi falou para mim no dia seguinte, ao término do meu namoro, ela deve ser sentida e ela deve ser aproveitada. Também existe um mistério muito interessante que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Como que eu vou falar da dor se eu nunca senti a dor? Como que eu vou olhar para daqui a alguns anos eu tendo a oportunidade de aconselhar alguém mais novo e essa pessoa chega para mim falando de uma queixa, de uma dor, onde ela não consegue entender o porquê daquilo se eu nunca passei por isso. Agora eu vivi essa experiência. Agora eu entendo um pouquinho do que outra pessoa pode estar sentindo. É claro, cada um vive e experiencia a sua dor de uma forma diferente, a gente tem que respeitar isso. Mas na maturidade, na sabedoria que Deus dá, a gente tem que olhar para frente e tomar uma decisão. Também estava falando com o Paulo antes sobre como que uma visita a um hospital, uma canção, uma alegria que se leva muda a forma como essa pessoa está encarando a sua doença, porque muito está aqui. Porque muito está no nosso psicológico e nós temos a oportunidade de tomar uma decisão e de um tempo depois daquela situação estar olhando para trás e pensando, aquilo me fez mais forte. Por fim, se agarre em Deus. A gente tem um contato direto com o Pai, um contato direto com Jesus e a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Ele é teu plano A. Existem pessoas sábias, pessoas maduras à sua volta, mas todas essas pessoas não passam de sabedoria humana. E todas essas pessoas podem fazer o papel dos amigos de Jó na sua vida. Pergunta para Deus o que é o propósito. Dobra teu joelho, ora. Procura na palavra as respostas que você está procurando. A sabedoria, toda a sabedoria vem de Deus. E Deus fala, essa sabedoria eu dou para quem pedir. Só depende da gente tomar uma decisão positiva diante da dor. Se essa mensagem não faz sentido para você agora, guarde essa verdade no coração, porque isso vai fazer sentido em algum momento da tua vida. E mais, se essa mensagem não faz sentido para você agora, pare e pense, agora, mesmo sem dor, aonde está indo a tua vida? Aonde está indo a tua vida? Aonde está o teu legado? Pelo que você vai ser lembrado? O que vão falar no dia da sua morte? Você vai ser uma daquelas pessoas onde há discursos falsos que tentam procurar uma coisa boa que a pessoa fez na vida, ou aquele momento onde há grande gratidão, a grande alegria, porque pela tua vida pessoas foram salvas e edificadas. Pare para pensar nisso. Deixa o Espírito Santo sondar teu coração e trazer à tona verdades que precisam ser trabalhadas. Vamos orar, gente? Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque Você se revelou a nós, Pai. Obrigado porque apesar de um mundo que é dominado pelo pecado, é dominado por dor, é dominado por sofrimento, Deus, e isso por escolhas nossas, Pai, de escolher o pecado, o Senhor ainda tem a bondade e a misericórdia de nos oferecer a mão, Pai. Obrigado. Porque com a sabedoria humana não ia dar, Deus. Porque há dores que nenhum homem pode explicar. Porque todos os mistérios encobertos, Deus, pertencem a Ti. A nossa oração, Pai, é que
o Senhor nos ajude nesses momentos de dor a encontrar o sentido de tudo isso e de a tomar decisões que desenvolvam o seu caráter em nós e que ajudem a gente a cumprir a nossa função no reino que é teu, Pai. Ajuda todo mundo que está aqui, que não está em dor, que não está em sofrimento e que, pelo contrário, pelas bênçãos suas, está vivendo um momento de grande felicidade, de grande realização na vida. Glória a Ti por isso, Deus. Mas que essas pessoas não se enganem. Porque tudo aqui é passageiro e a felicidade também é. E que essas pessoas consigam parar, refletir, Deus, reconhecer como a gente é dependente de Ti, a gente é frágil e mudar aquilo que tem que ser mudado, Pai. A gente precisa de uma geração forte, uma geração comprometida com o Teu Evangelho, uma geração que ora, uma geração que transforma o mundo. Deus, toda geração tem a sua chance e essa é a nossa chance, Pai. Nos abençoa e nos ajuda nisso, Pai, na nossa missão. No nome de Jesus Cristo que eu oro, amém.